Fala galera, vídeo novo aqui no canal. Fiquei um tempo aqui parado com esse canal, dei início, mas eu não dei continuidade. Tá um tempo já com esse projeto. Então, para quem não sabe, esse daqui eu já tô com esse projeto praticamente há mais de um ano que eu acompanho, que eu aposto. Tá com um tempo aqui, eu vou te mostrar aqui minha gestão, vou te mostrar como que funcionam as minhas entradas, fazer algumas entradas aqui ao vivo com vocês. Porém, o projeto eu vou começar aqui do início. Todo dia aqui no canal vai ter vídeo aqui do meu palpite, tá? Hoje mesmo vou adiantar uns 3, 4 vídeos, vou deixar preparar aqui que eu tô sozinho, tô com o computador aqui aberto, deu tudo certo hoje. Então vou adiantar uns 3 vídeos. Então se caso esses 3 vídeos tiver algum problema de lesão, com a escalação, tá? É por conta disso eu não incluí aqui na análise. Porém, esses 3 vídeos agora eu vou deixar adiantado, já para não ter nenhum problema, né? Então vou fazer esse daqui bem mais simples, ediçãozinha, mostrando a tela, conversando aqui com vocês, e com o tempo a gente vai aprimorando. Espero a ajuda de vocês aqui no comentário, falar o que vocês estão achando da análise, como foi as suas entradas, o que vocês fez, o que vocês não fez, está no green, está no red. Então é isso, um vai ajudando o outro e espero que você goste. Separei aqui alguns campeonatos, né? Não tem como começar fora da Euro, né? Amanhã, a partir da manhã, eu vou ficar aqui com o jogo da Croácia e da Alemanha. Tá tendo muita zebra, tá? Tô tentando entender ainda o padrão, como que tá o padrão. A partir do momento que a gente já entende o padrão da competição, fica mais fácil de fazer as entradas, de entender a análise, né? Mas porém esses jogos aqui são jogos muito interessantes. A Croácia, ela perdeu para a Espanha de 3-0, teve até apenas esses 3 gols no primeiro tempo. É um time que joga bastante com a bola, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se vai carregar. Mas é um time que gosta de jogar bastante com a bola, tá? É a zaga. Eu acho bastante interessante, meio de campo é o principal, Kovacic, com Modric, né? É um meio-campo bem interessante. Internet, pronto, foi aqui. É um meio-campo bem interessante, né? Então eu acredito muito nessa vitória da Croácia. Deixa eu ver se eu tô com as odds aqui a 1,40, eu acho muito interessante, né? É pro bilhete. Porém, se você esperar naquele primeiro tempo, como é 10 da manhã, né? Se você estiver em casa, conseguir acompanhar o jogo, né? Conseguir ver se está realmente com a posse de bola, se está realmente propondo o jogo, porque aqui está querendo dizer que ela é mandante, porém a única pessoa que é mandante aqui consegue ser a Alemanha, que tem apenas a sua torcida como maior proporção, pelo fato da Euro ser na Alemanha. De resto, aqui, casa ou fora, visitante, aqui não tem esse peso. Por isso que até mesmo ocorre um pouco dessa vitória, porque a torcida faz sim a diferença. Mas aqui está mostrando que ele vai com o time completo, Modric, Kovacic, Pasalic, né, que é o meio campo aquele redondo, o Petrovic está ali como centroavante, tá um time legal, tá um time interessante. Então se você analisou os primeiros 10 minutinhos ali e não saiu gol, dá para você postar na vitória, ou se não, que eu acho mais interessante, esse 1,5. Acredito que a Croácia vai, e a Albânia não é um time bobo, tá? Ele já falou que vai vir para competir. Se eu não me engano, o técnico é o Silvinho, né? É um técnico brasileiro. Mas essa vitória, 1,5 para completar o bilhete, 1,5 para completar o bilhete. Se você quiser esperar mais um pouquinho ali, pegar 1,60, 1,55 a vitória seca nesse jogo da Croácia, eu acho interessante. A análise não tem muito o que fazer aqui, né? O segundo jogo da Euro. Mas nesse jogo aqui, 1,5 para completar o bilhete. Se você quiser buscar essa vitória seca, ali depois dos 10 minutinhos, pegando a 1,55, talvez a 1,60, eu acho bastante interessante. Tá bom? O próximo jogo aqui é o jogo da Alemanha, tá? Alemanha e Hungria. Para quem assistiu esse primeiro jogo ali da Alemanha, sabe que realmente tá um time avassalador. Se continuar nessa pegada que ele tá, Musiala, Kimmich, Gundogan, dispensa comentários, né? Entre outros que vocês já conhecem, Toni Kroos, entre outros aí, se continuar nessa pegada, acho que é o grande favorito aí para essa competição, não só apenas pelo fato de ser na sua casa, mas realmente o time tá redondo, tá jogando bem, tá propondo o jogo, tá efetivo lá na frente. Então aqui não tem muito para onde correr. Ou é vitória da Alemanha para completar o bilhete, senão dá para buscar essa vitória no primeiro tempo. Até que a Hungria, ele é um time bom, né? Não é um time bobo, porém no primeiro jogo deixou um pouco a desejar. Eu acreditei que era um jogo 50-50, acabou perdendo de 2-1, se eu não me engano. Foi 2-1. Tomou 2 gols no primeiro tempo, 3-1 ainda, 3-1. Tomou 2 gols no primeiro tempo, fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, depois no finalzinho do segundo tempo tomou um gol. Tomou 3-1 ao Hungria. Então aqui é vitória, vitória da Alemanha, ou se não vitória da Alemanha no primeiro tempo. Não tem para onde correr.
Já aqui no Brasileirão, né, temos bastante jogos. Temos jogo do Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Criciúma, São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco, Corinthians e Inter e Fluminense e Cruzeiro. Né? Aqui os principais aqui, ó. Vamos começar aqui pelo Botafogo. Botafogo é um time que tá avassalador, tá? Tiquinho Soares voltou, o Tietê tá jogando muito bem, o zagueiro que fez até um gol contra o jogo do Fluminense, o Mineiro, tá jogando bem. O time, o Júnior Santos, Júnior Soares, se eu não me engano, também tá muito avassalador. Primeiro colocado aqui no Brasileirão. Aqui eu acredito muito, cadê aqui? Acredito muito na vitória do Botafogo. Ele é um time melhor, constrói, porém o Atlético Paranaense também não é um time bobo, tá? O Atlético Paranaense não é um time bobo. Deixa eu ver aqui como que tá essa odd. Ó, odd 2, odd 2 e odd 4. Aqui pra mim, dá pra buscar, pra colocar no bilhete, um dupla chance, tá? Dupla chance no jogo do Botafogo. Eu acho dificilmente o Botafogo perde. Ou se não, para quem é um pouco mais ousado, um gol no HT. Tá? Um e-mail não vai estar pagando, vai estar pagando. Para colocar no bilhete eu acho interessante. Mas para quem é mais ousado, eu acho mais interessante um gol no HT. Tá? Porque o Atlético Paranaense, ele tá jogando bem por esses seus últimos 2 jogos. Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos ele perdeu. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. Contra o Flamengo ele perdeu. Deixa eu confirmar para ver se eu não estou falando bobeira. Flamengo perdeu, aí ganhou, né? Empatou com o Flamengo, ganhou do Criciúma, perdeu por Fortaleza, perdeu pro Esportivo Ameliano e o outro jogo também perdeu por Danúbio e ganhou do Palmeiras. Isso. Não tá com uma sequência muito boa, tá? Nos últimos 4 jogos, apenas uma vitória e 3 derrotas. Então acredito que contra o Botafogo ele vai vir para cima. Tá? Botafogo vai para o jogo, porém ele vai jogar no contra-ataque. Fernandinho tá vindo, voltou, tá jogando bem. Canóbio, entre outros. Né? Então acredito que o jogo vai ser muito bom para gols. E esse gol aqui, um gol no HT no primeiro tempo, vai estar pagando em torno de 1,50, 1,50 eu acho, né? 1,40, 1,50. Eu acho muito interessante para você colocar no bilhete, ou senão você espera um pouquinho no primeiro tempo. E aposta pegando quase uma odd de 1,80. Se duvidar até uma odd de 2, se o jogo não demorar para sair um gol. Hum, Aqui no jogo do Corinthians e Inter, tá? Internacional é um time que veio, porém não veio muito bem. Voltou já jogando o Campeonato da Libertadores, se eu não me engano. É isso, Campeonato da Libertadores, né? Começou perdendo, o segundo jogo atrasado ele já ganhou. No Brasileirão ganhou de 1-0 do, deixa eu verificar aqui para não falar besteira aqui para vocês, né? Vamos lá. Ó, perdeu pro Vitória, empatou com o São Paulo, ganhou do Delfim e perdeu pro outro time aqui que não, ganhou os últimos 2 e não ganhou do Cuiabá. Então foi isso daqui que eu vi. Perdeu pro Vitória e perdeu pro São Paulo. Né? Deixa eu ver aqui a retrospectiva dos dois. Né? Corinthians, últimos. É, tá muito, tá muito relevante. Mas esse jogo aqui eu já tinha uma análise pronta. Né? O Corinthians, para mim, com bola no jogo afora, o que está acontecendo internamente no Corinthians. O Corinthians é um time melhor, né? Tá um time mais redondo, tá encaixado, até mesmo pelo problema que teve lá no Rio Grande do Sul, né? E, então acredito que o Corinthians ele é um time melhor. Porém, pelo fato dele estar jogando em casa, que ainda afeta o Internacional, que não é realmente em casa, né? Mas pelo fato de ser o mandante, se as torcidas vai ser prioridade, eu não vou ir na vitória aí do Corinthians, tá? No máximo eu iria num dupla chance, não tá aparecendo aqui as odds para mim, né? Deixa eu ver se aparece um dupla chance no Corinthians ainda, ou se não, 1,5 para completar o bilhete, ou para quem é um pouco mais usado, ainda iria nesse um gol no HT. Por que nesse um gol no HT? Nos últimos, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos do Corinthians, esses 6 ou 7 jogos, saiu um gol no primeiro tempo, tá? Seguidos, saiu no último jogo, saiu até mesmo 4 gols no primeiro tempo. Se você for ver o retrospecto do Corinthians, realmente ele é bom para sair. Ou ele faz, ou ele toma um gol no primeiro tempo. Acontece no segundo não sair um gol, mas no primeiro tempo, normalmente, ou para quem é um pouco mais ousado, mas isso eu vou quando ele joga em casa para buscar escanteios. É um time muito bom para buscar escanteios, tá? Mas porém, eu iria nesse 1,5 dupla chance do Corinthians, ou se não um gol no HT. Hum. Cruzeiro e Fluminense, tá? Cruzeiro e Fluminense é um jogo aqui do Fluminense que é um jogo desesperado, tá? Contra o Atlético Goianiense no jogo passado, jogou bem,
tá? Primeiro tempo mais ou menos razoável, mas teve aquele gol do Pablo do Ganso, né? Falei errado, desculpa. Teve um gol do Ganso, um golaço. E no final ele conseguiu ainda empatar com o Atlético Goianiense. Empatar? Ou perdeu ainda? Perdeu isso, perdeu de 2-1, perdeu pro Botafogo e empatou com o Juventude. Então o retrospecto do Fluminense não tá bem. Mesmo ele não jogando em casa, ele vai ter que vir, vai ter que ir para cima, vai ter que buscar gol e automaticamente o Cruzeiro vai ter a chance de você jogar no contra-ataque, né? O que tá em casa, né? Retrospecto do Cruzeiro, ele é bom, empatou com o Vasco, né? Ganhou do Cuiabá, perdeu do São Paulo, tá, que é outra competição. Não é bom, mas também não é ruim. Empate, uma vitória e uma derrota. Né, para um Cruzeiro que vai ter um time ali para ficar ali no meio de tabela, tá um retrospecto até que no dentro do esperado. E o Fluminense é isso, o Fluminense vai ter que vir por tudo ou nada. No quesito de vai ter que ir para cima, vai ter que buscar esse gol, porque tecnicamente é um time melhor, então ele vai ter que ir para cima. E isso automaticamente vai surgir esses contra-ataques do Cruzeiro. Então acredito muito um jogo interessante para buscar esse 1,5. Não vou buscar esse vitória do Fluminense, né? O certo seria buscar essa vitória do Fluminense. Quem for um pouco mais ousado pode ir, porém no momento, da forma que está, do peso que está para propor o jogo, eu não gosto de ir nessa vitória do Fluminense. Então é 1,5 para mim, tá? 1,5 para quem for mais ousado, vitória, dupla chance no Fluminense. Porém, eu acho mais interessante buscar esse 1,5 aí para colocar no bilhete. Tem os outros jogos que vai estar ocorrendo, né? São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude. Juventude e Vasco ali é jogo de desesperados, né? Juventude, para mim, é um time que tá vindo com um projeto legal, tá com um time interessante, e o Vasco é o Vasco, né? Vasco é saco de pancada. Então aqui para mim é Juventude, empate ou vitória, sem muita dor de cabeça, sem muita enrolação, né? Juventude, empate ou vitória. Para mim, enquanto o Vasco me provar o contrário, é sempre contra. Vasco de lado ou todo outro. Tá? E pior que não é um time, você vendo péssimo, péssimo, não é um time tratado do jeito que tá, porém o Vasco é aquela coisa. Ele tá ali, meu dinheiro tá do outro lado contra ele. Grêmio e Fortaleza, Grêmio é aquela mesma história, Fortaleza tá com um time bom, tá com um time interessante, é a mesma coisa do Grêmio, o Grêmio veio com aquele problema que teve no Rio Grande do Sul, treinamento, estágio, roupa, entre outros problemas que teve internos, isso daí não preciso falar, todo mundo já sabe qual foi o problema que teve, tá com um time interessante, porém o retrospecto, se eu não me engano, perdeu pro Flamengo, o último jogo perdeu pro Botafogo, empatou com o Estudiantes, então é três jogos, um empate e 2 derrotas. Então ele vai vir no mesmo caso do Fluminense. É um time melhor que o Fortaleza, né? Então ele vai ter que buscar gol, vai ter que ir para cima e vai surgir um contra-ataque. O Fortaleza não é um time bobo. Estou gostando do desempenho, da forma que está jogando. É um time ofensivo, é um time que gosta, sabe propor o jogo. Vai estar em casa, sua torcida vai estar em peso. Então acho o jogo aqui também interessante para gols. Para quem for usado no e-mail, ambas vem muito forte, tá, nesse jogo, e esse 2,5 também para quem é bem ousado, dá para ir. Então eu dando 1,5 ambas, ou 2,5 para quem for mais ousado. Aqui do São Paulo e Cuiabá eu vou correr, do Santos também vou correr dele, tá? O Santos tá horrível. Quem tá assistindo o jogo, Patrick, eu não sei o que ele foi fazer nesse time, tá? Tá um horror você ver o Santos. A zaga é horrível, ataque é horrível, meio campo é horrível, tudo dá errado. Tudo, eu achava que o Santos ia ser avassalador, ia ganhar todas, e pelo andar da carruagem, daí para baixo, tá? Se não mudar realmente a estrutura, como tá jogando, mudar algumas peças que tem que ser mudadas, trazer alguns outros jogadores, eu acho que dessa forma, acho não, né? Quem acha tem dúvidas. Pelo que eu tô vendo, pelo desempenho que tá entregando, é daí para baixo.